vai discutir, e é um pouco sobre o que eu vou conversar, né, nessa tarde, né, um recorte. Essa pesquisa ela está em fase de finalização e ela discute a judicialização da saúde mental no Paraná. Aí vocês podem me perguntar, bom, está discutindo a judicialização da saúde mental e a gente vai falar sobre a questão do aprisionamento. Pois bem, isso também foi uma surpresa quando eu me debrucei sobre os dados da pesquisa. Eu acreditava que a demanda de saúde mental com maior evidência no âmbito jurídico seria a internação compulsória, né? Mas, para minha surpresa, os casos envolvendo o sistema prisional foram preponderantes, e seguido de demandas envolvendo a saúde mental do trabalhador, relações de trabalho, saúde pública e privada. Quando eu juntei tudo isso, né, o que se verificou é que, na maioria, essas demandas versavam, na sua essência, sobre a restrição da liberdade, seja pela via prisional, através de manicômios judiciários, da internação em hospitais psiquiátricos, ou seja, falava da restrição da liberdade de sujeitos muitas vezes considerados um risco social ou inadaptados a padrões impostos nessa sociedade, né? Aqueles que pelos eugenistas já eram considerados disgênicos. O que isso quer dizer, né? Que, conforme os pressupostos da eugenia, os sujeitos disgênicos, então, deveriam ser tutelados, controlados, para que não passasse às futuras gerações seus genes defeituosos, já que acreditava-se que o destino, né, já estava traçado deterministicamente na carga genética. Então, necessitavam desse. Uma das formas seria esse processo de enclausuramento, né? Por exemplo, nos manicômios, onde eles poderiam ser estudados e até controlados em virtude desse chamado risco social que poderia ser representado. Eu vou retomar aí um pouquinho do que seria, né, essa noção de risco social, porque é um pouco sobre isso, sobre esse processo de restrição da liberdade que eu gostaria de conversar essa tarde. Eu vou focar minha fala em 3 pontos. O primeiro ponto é falar sobre essas demandas de saúde mental que vêm chegando ao judiciário. Que demandas são essas? Tá? Então, como que isso chega como uma demanda de saúde mental que a gente acabou surgindo dentro do recorte da pesquisa? Primeiro, em relação às prisões, a grande maioria se refere à solicitação do detento, né, da pessoa presa, para a progressão de regime, né, para que ele saia do regime, por exemplo, fechado para um regime semiaberto ou aberto, né, que ele progrida dentro do regime imposto. Por quê? Porque, além de cumprido o requisito que se chama requisito objetivo, que é o tempo estimulado por lei, lá estipulado para que se fique num regime fechado, em alguns casos, mesmo não havendo obrigatoriedade legal, veja só, isso foi obrigatório, hoje não existe mais essa obrigatoriedade legal, é solicitado a avaliação de profissionais de saúde mental. Que profissionais são esses que a lei estipula? O psiquiatra, o psicólogo e o assistente social, para aferir se o sujeito ele cumpre quesitos subjetivos para a vida em liberdade, né? E o que isso quer dizer, assim, né, de uma forma muito simples? Que se espera que a gente seja capaz de dizer se o sujeito é um risco social, se ele vai fugir do regime semiaberto, se ele tem uma grande probabilidade de reincidir, né? A grosso modo é isso, né? Essa aferição do caráter subjetivo para que ele progrida de regime. Além disso, uma coisa muito semelhante acontece com os sujeitos que têm um transtorno mental, estão em sofrimento psíquico e cometem um ato infracional, e aí são considerados inimputáveis, né? Não são imputados penalmente,
então eles seriam detidos. Dentre as medidas que podem ser aplicadas, seria a detenção nos antigos manicômios judiciários, e hoje, no Paraná, denominado de hospital de custódia. E quando nós discutimos a própria política de saúde mental, muitas vezes me parece que os manicômios judiciários ainda ocupam um lugar de invisibilidade e até mesmo de distanciamento dos princípios da reforma psiquiátrica, né? Porque parece um limbo que vai unindo a repressão policial com o tratamento em saúde mental. E aí, para que esse sujeito saia do manicômio judiciário, é necessário que esses profissionais de saúde mental atestem a cessação da sua periculosidade. Veja só como é complexo. É um exame de verificação de cessação de periculosidade para dizer se esse sujeito oferece ou não um perigo, né? E em alguns estados do Brasil a gente já avançou nesse movimento. Hoje a gente vê, vou dar o exemplo, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde hoje se fala em exame multiprofissional e pericial de avaliação psicossocial, onde os profissionais ali de saúde mental, eles não indicam mais se o sujeito é perigoso, mas através de um acompanhamento continuado, se ele tem condição clínica para continuar o tratamento no seu território, né? Não se discute a questão da periculosidade, mas um acompanhamento continuado, né, para ver um outro instrumental para avaliar as condições aí desse sujeito continuar esse acompanhamento no território. No Paraná, a gente ainda se vale do exame de verificação de cessação de periculosidade, ainda há predominância, né, desse critério, desse quesito da avaliação da periculosidade. Então, pensando nesse primeiro ponto, né, como é que esses sujeitos, como é que essas demandas de saúde mental chegaram ao judiciário? Eles chegaram como um pedido de liberdade, seja a progressão de regime, seja esse sujeito que está no manicômio judiciário, ele chega como um apelo, né, como um pedido para a liberdade. E é uma liberdade, quando a gente pensa em termos de saúde mental, tão apregoada pelo movimento de reforma psiquiátrica, mas o que a gente verificou no nosso estudo não é um distanciamento só dos princípios, mas da própria política nacional de saúde mental nessas instituições, né? Então, a gente tem que aí discutir uma necessidade de uma aproximação da rede de proteção social com esses serviços. Por exemplo, existiam situações em que o sujeito, ele, por essa avaliação da cessação de periculosidade, poderia sair do manicômio judiciário, por exemplo, mas não existia um respaldo naquele momento, uma estrutura da RAPS ou uma retaguarda da família, para que esse sujeito saísse. E aí a determinação foi que ele se mantivesse no manicômio por falta, né, dessa articulação ou até mesmo de um amparo maior, de uma contingência desses serviços. Ou até alguns trechos que mostram, dentro do sistema penitenciário, um distanciamento de ações ou de políticas de saúde mental destinadas à pessoa, né, ao detento, que vai discutir assim, bom, ele é necessário tal ou tal atendimento, e isso será melhor garantido se o sujeito estiver em progressão de regime. Então, veja só, isso são exemplos só para a gente pensar, muitas vezes, nesse lapso, né? Nessa necessidade da rede de proteção social se aproximar e ter uma articulação mais próxima desses serviços. Um segundo ponto que eu gostaria de discutir é que sujeitos são esses que estão privados de liberdade, né? Quem são esses sujeitos aí que estão solicitando, fazendo esse apelo à liberdade? Uma questão para a gente pensar um pouco
e que eu venho observando em muitas pesquisas que estão sendo publicadas no GEP, né, no grupo de pesquisa do qual fazemos parte, inclusive, se a Juliana quiser comentar sobre isso depois, é uma questão também que eu acho que você também observou, que muitos dados que são referentes ao perfil desses sujeitos que fazem parte da pesquisa, que são usuários das políticas sociais, a gente tem uma dificuldade de encontrar esses dados e de saber que sujeito é esse, né? Na minha pesquisa, esses dados não ficaram muito claros dentro dos resumos processuais, mas eu também verifiquei isso muitas vezes em textos, quando um relatório que o CFP fez sobre os manicômios judiciários, inclusive depois a gente pode disponibilizar essa bibliografia. Os últimos relatórios que o DPEM, né, o Departamento Penitenciário, vem publicando, a gente também não encontrei com profundidade esses dados, e a gente precisa conhecer quem acessa o judiciário, né? Quem acessa o sistema penal, dentro desse recorte que a gente está discutindo isso, em especial se a gente está discutindo a intersecção entre classe social, gênero, raça. A gente precisa desses dados, a gente precisa compreender isso tudo, para até mesmo poder compreender a nossa organização social e a desigualdade, né, as desigualdades que nós vivemos. Então, dados fundamentais como renda, emprego, quais acessos, né, de políticas sociais que esse sujeito está tendo, entre tantos outros, eles precisam estar dentro das nossas fichas de atendimento, precisam ser publicizadas. Não é só uma questão estatística, né, ou de pensar o planejamento dos serviços, também, eu acho impossível a gente pensar um planejamento de serviço sem a gente saber quem que a gente atende, mas também vai muito além disso, é conhecer a realidade para a gente poder intervir a partir do que é concreto, né? E além disso, é evidência de que outras pesquisas e muitas notícias vêm mostrando de que quem sofre de forma mais dura as agruras desse modo de produção é a classe trabalhadora. Né? Então, como que a gente vai saber isso? A partir desses dados, a partir desses registros, que muitas vezes a gente fala, mas vou registrar, vamos registrar. A gente precisa saber, né, que materialidade é essa, até para a gente poder pensar essa realidade e intervir sobre ela. E no caso do aprisionamento e das medidas restritivas de liberdade, a gente precisa falar que parcela de trabalhadores são esses, na sua grande maioria, né? Porque, de modo geral, são os trabalhadores mais pauperizados, muitas vezes os desempregados que estão aí engrossando o exército industrial de reserva e que tenham dificuldades de se inserir no circuito produtivo por N motivos, e sujeitos que muitas vezes já sofreram repetidas violações de direito, muito antes disso, e acaba depois culminando no ato infracional, né? Que desde violações de direitos no sentido de acesso a condições, inclusive, mais básicas de sobrevivência, como alimentação, habitação, né? Uma condição de educação, saúde e tudo mais. Né? E falar disso, falar de quem são esses sujeitos, não é negar o crime ou todo o sofrimento implicado no ato criminoso. Veja bem, dizer que o sujeito, na maioria, esses sujeitos que estão privados de liberdade, eles sofreram sucessivas privações de direitos anteriormente ao ato infracional e acabaram, às vezes, violando o direito de outras pessoas, não significa negar o ato ou negar a existência do crime, né? Ou o sofrimento que está implicado nisso tudo. É pelo contrário, a aparência do fenômeno, a gente está aí, está vendo na mídia, na TV, em todos os locais, ela nos mostra nitidamente uma barbarização da vida, cada vez mais acentuada. O que eu estou colocando em questão e que eu acho que a gente precisa discutir é um passo além dessa aparência do fenômeno.
né, do aumento da criminalidade, da violência, eu coloco a necessidade da gente entender essas expressões da questão social, desvendando que outras determinações estão colocadas aí nesse processo para que a gente caminhe em direção à barbárie. E isso é uma questão que transcende o indivíduo, a pura subjetividade do sujeito, e tem uma relação íntima com uma sociedade que é dividida em classes sociais, né? Uma sociedade desigual, com falta de acessos, e todo esse cenário que impacta diretamente nesse fenômeno que é complexo, né? Ou seja, analisar esse fenômeno pressupõe olhar para a história não só do sujeito, o que já é muito relevante, né? Conhecer a história desse sujeito, mas também para a história da nossa sociedade e para a organização social que a gente vive. Né? Então, a partir daí, eu coloco o terceiro ponto, né, que eu gostaria de trabalhar, é que qual é o papel dos profissionais de saúde mental nesse processo? Nós, profissionais de saúde mental, onde que nós nos colocamos nisso tudo? Então, no que tange ao judiciário, o que a gente verifica é que, em larga medida, a decisão dos juízes, né, se sustentam a partir das análises dos peritos. E no caso da saúde mental, o que a pesquisa revelou é que os profissionais mais requisitados nesses pontos que eu já coloquei para vocês são o médico e o psicólogo, né? E o judiciário ele vai deixando muito claro o lugar que nos é demandado, o que nos coloca numa situação, digamos assim, delicada, e eu vou explicar o porquê, né? Primeiro, os principais documentos que foram encontrados, né, produzidos por esses peritos e que a gente conseguiu encontrar alguns fragmentos, foi o exame de cessação de periculosidade, como eu falei, no caso do manicômio judiciário, e o criminológico para aferir esse critério subjetivo para a progressão de regime. No ano de 2011, o Conselho Federal de Psicologia ele soltou uma resolução que determinava, né, vedado ao psicólogo que atua em estabelecimentos prisionais elaborar prognóstico criminológico de reincidência, aferição de periculosidade, estabelecimento de nexo causal entre o binômio delito-delinquente. Tá? Essa orientação técnica, né, essa determinação foi derrubada por força judicial, mas é importante que a gente se aproxime dos argumentos e da proposta do CFP, até para a gente compreender por que ele está fazendo frente a esse papel que muitas vezes nos é demandado dentro desses espaços. Né? E, inclusive, para que a gente possa construir outros espaços de intervenção e de atuação no âmbito penitenciário e resgatar no nosso código de ética, nas resoluções sobre a avaliação psicológica, né, os nossos princípios, para questionar que solicitação é essa de aferir periculosidade, fazer previsão de reincidência, já que essa tarefa não se faz possível, né, além de desrespeitar alguns dos princípios do Código de Ética Profissional. Por que eu estou falando isso? Né? Veja só, nos é demandado responder se o perigo que um sujeito representa foi cessado. Né? Primeiro que nós não somos capazes de prever o futuro. Não tem como eu afirmar que daqui a um ano, a 2 meses, algo pode acontecer ou não. Né? Segundo, é controverso, inclusive, afirmar, se me permitem dizer, que qualquer um de nós não oferece perigo, por exemplo, na reação a uma situação limítrofe. Né? Como determinar como que eu ou qualquer outra pessoa vai reagir numa situação limítrofe? Como que eu posso dizer, então, se o perigo de alguém foi cessado ou não? E a gente o que a gente verifica é que muitas vezes acabamos por responder
esse lugar, o que acaba naturalizando o complexo problema da criminalidade e do aprisionamento. Porque né, já que o que parece é que o risco e as condições de vida em liberdade se restringem unicamente às capacidades individuais e subjetivas do sujeito. E a gente sabe que vai muito além disso, tem muitas questões que a gente tem que se colocar nesse processo, né? Qual ambiente esse sujeito vai retornar, que relações que ele já estabeleceu ou estabelecerá, que condições que lhe são ofertadas, né? Nessa, digamos, progressão, e quais as possibilidades concretas que são ofertadas para esse sujeito, inclusive, poder escolher, já que a própria liberdade é um processo de escolha de possibilidades concretas. Então, quanto menor as possibilidades concretas que eu tenho de escolher, mais restrita é a minha liberdade. E vejam, numa sociedade onde tudo vira mercadoria e o acesso se dá pelo poder de compra, que possibilidades concretas estão colocadas muitas vezes para os sujeitos mais vulneráveis? Né? Uma questão que a gente tem que se fazer. E mais do que isso, olha só que contraditório. A gente precisa responder se o sujeito cumpre requisito subjetivo para a vida em liberdade, depois de passar anos restrito de liberdade, em um espaço que nós sabemos que muitas vezes é adoecedor e que não favorece a saúde mental. Pelo contrário, a gente vê dificuldades, muitas vezes, de ações e programas de saúde mental, um distanciamento da Política Nacional de Saúde Mental. E aí, ao fim de tudo isso, a gente tem que dizer se o sujeito tem saúde mental para sair dessas instituições. Né? Existe sentido nisso tudo? Não, né? É uma questão muito contraditória. E, ao final de tudo, o que a gente vê, o que as evidências nos mostram, é que esses espaços pouco servem à reabilitação social, apesar do discurso, né, propagado ser, né, vamos restringir a liberdade, reabilitar e retornar. Mas a gente sabe, efetivamente, que isso tem um limite muito grande. Tá? Oi. Ana, Tá Ana, você bom, tem mais pode 5 rezar. minutos, tudo bem? Então, vou resgatar então um pouquinho o papel dos profissionais. Eu quero pontuar assim que a gente vê também um esforço grande de profissionais da área de saúde mental que lutam por outras formas de levar a saúde mental a esses espaços, sem ser através dos exames criminológicos, né, se valendo de outras ações destinadas aos detentos, à melhoria das condições das instituições, etc. E a gente também tem que olhar para as condições objetivas que esses profissionais muitas vezes enfrentam, né, frente às precarizações das políticas sociais, com a quantidade de profissionais para trabalhar muitas vezes reduzida, condições de trabalho precários, e isso também gera limites para para a própria execução das atividades. Então, não podemos desconsiderar tudo isso. Só gostaria de abrir esse parênteses para falar, ao final de tudo, que esse lugar que nós hoje temos, né, que nos foi demandado, já está lá instituído no Código de Execução Penal de 1984, não é do último Código Penal, né? Já no início do século XIX, a influência dos saberes eugenistas e higienistas na legislação brasileira foram construindo esse lugar. Vejam só, já em 25, o doutor Heitor Carrilho, médico psiquiatra, né, um colaborador dos boletins de eugenia, o que ele dizia? O crime é, de fato, na maioria dos casos, a expressão de anormalidades psíquicas momentâneas ou permanentes. E aí, o que deve ser feito? A detenção deve se orientar por uma terapêutica médico-psicológica para reabilitar o indivíduo e os juízes pela avaliação da personalidade do delinquente. Então, primeiro vai ser feito um acompanhamento, onde deve ter uma ficha, deixando claro o perfil psicológico desses detentos, né? E ser ofertados serviços de profilaxia mental que
ao cabo de tudo isso, é através da educação e do trabalho para a reabilitação. E no que tange a nossa avaliação sobre a sanidade ou insanidade mental, né, ele usou pesquisas, né, dos norte-americanos, o Harry Olson, que é um juiz municipal, e do William Hickson, que era um diretor de laboratório de psicopatologia, e que nesse estudo eles falam o seguinte, que em 2 horas é possível se estabelecer o diagnóstico da sanidade ou insanidade emotiva de qualquer criminoso na barra do tribunal. Tá? Então, veja só, essa construção histórica, ela é fundamental para a gente entender que não é de hoje que esse lugar nos é demandado, né? Que isso tem raízes mais profundas, né? E para a gente não naturalizar nem o processo aí do exame criminológico e nem o papel que a gente exerce, a gente precisa recorrer a essa história, aos saberes desses higienistas e desses eugenistas, né, para ver as raízes que sustentam o lugar que muitas vezes hoje nós ocupamos. E até reconhecer que, resguardadas as proporções históricas, esses saberes ainda permeiam o nosso cotidiano, até mesmo, por vezes, numa crença de uma essência humana boa, má, que seria determinante para as escolhas ou para as possibilidades de vida de um sujeito, né? O que acaba individualizando um problema. Veja só, eu não estou desconsiderando a subjetividade, né? Mas para eu entender essa subjetividade, eu não posso negar o papel da história, das relações materiais que esse sujeito estabeleceu ao longo da sua vida para a construção dessa subjetividade, né? Então, esse olhar para a história nos faz refletir muito sobre o tempo presente e sobre os lugares que a gente ocupa, né? Eu acho que é isso, eu encerro por aqui dentro do meu tempo e depois eu fico aberta para que a gente continue dialogando. Muito obrigada. Obrigado, Ana. E eu vou passar a palavra agora para a Juliana, ela continuar essa nossa conversa. Juliana, fica à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Eu também agradeço a presença virtual de todos. Vocês me escutam bem? Sim, Juliana, tá bom. Ok. Então, eu vou falar mais especificamente sobre a justiça juvenil brasileira e a higiene mental. Essa exposição, ela é derivada de uma pesquisa acadêmica realizada em 21 processos judiciais de adolescentes internados no estado do Paraná. Nessa pesquisa, eu buscava compreender as justificativas utilizadas pelos juízes para aplicar a internação socioeducativa. Para analisar as justificativas judiciais, eu também fiz uma análise sobre os relatórios técnicos e as alegações finais do Ministério Público. E eu vou trazer um pouco desses resultados encontrados nessa pesquisa para o debate. Então, esses 21 processos judiciais analisados, que estavam disponíveis no Centro de Socioeducação de Cascavel, mas que representava 21 comarcas, uma vez que a sentença foi determinada por 21 juízes, esses processos nos mostraram que as infrações praticadas, elas estavam relacionadas às questões econômicas, na medida em que prevaleceu a prática do roubo e o tráfico de drogas. Então, dos 21 processos, 13 deles eram roubos e 4 deles tráfico de drogas, o que nos leva a problematizar as determinações, as condições econômicas envolvidas também na produção da violência. E aí nos faz perguntar se para um determinado segmento social, a ilegalidade pode ser uma forma, inclusive, de participação nessa sociedade atual, né? Como a Ana já trouxe, né? Uma sociedade marcada por relações de classe, de desigualdade social, e que para alguns, para ter acesso a essas benesses produzidas, né, por uma coletividade, por muitas vezes esse acesso se dá pela via da ilegalidade.
É importante destacar que desses 13 roubos, né, praticados nos processos que eu analisei, a maioria deles envolvia uso de arma de fogo, concurso de pessoas, e em 4 deles, as vítimas foram agredidas, né, configurando lesão corporal, e dois desses roubos foram seguidos de estupro. Então, isso mostra, né, que a violência, ela se reinventa e se agrava com as crises inerentes ao capitalismo. Quem traz muito essa discussão, com muita sustentação, é o Zé Paulo Neto. Então, quem tiver interesse, né, sobre essa temática, eu sugiro buscar os textos do Zé Paulo Neto, porque ele vai mostrando como que com a crise do capitalismo vai se violando cada vez mais os direitos humanos, vai se tendo menos acesso aos direitos sociais e, por conseguinte, vai se produzindo uma violência mais agravada. E outros autores também, como a Zaluar, o Adorno, que são autores, né, de peso nessa área, vão mostrar o quanto vem se agravando a prática de atos infracionais, principalmente se a gente pensa quais eram os atos infracionais praticados, por exemplo, no início do século XX, que é quando a criminalidade infanto-juvenil começa a ganhar destaque. Na minha tese de doutorado, eu faço toda essa discussão, então quem tiver interesse de aprofundar essa temática, pode acessar a tese no site do GEP, né, que já foi indicado para vocês. Então, nos processos pesquisados, assim como a Ana já pontuou, no sistema prisional, acontece a mesma coisa na socioeducação, né, nas unidades de internação socioeducativa. A maioria dos adolescentes que estavam cumprindo a internação eram adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Com isso, não podemos pensar que são eles exclusivamente que cometem atos infracionais, mas os dados nacionais e variadas pesquisas nos mostram que, apesar de não serem o único segmento que pratica infrações, é este segmento que se encontra institucionalizado no Brasil. Eu gosto muito de 2 trabalhos que eu gostaria de citar também para quem é da área, né? São trabalhos bem interessantes. A Budó, ela vai mostrar que nos 26 acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça foi verificado um tipo de seletividade que recai sobre os jovens, os filhos da classe trabalhadora, quando se pensa nos crimes e nos autores dos crimes. E ela também mostra uma segunda seletividade, que é o fato dos adolescentes que não estão em situação de vulnerabilidade social não se encontrarem privados de liberdade, mas sim, muitas vezes, nem respondendo a nenhuma medida, sendo concedida a remissão, ou, quando é aplicada a medida, tem de se aplicar as medidas em meio aberto ou de caráter protetivo. Então, a gente consegue, né, ter clareza do quanto há mesmo uma seletividade em relação a esses filhos da classe trabalhadora no que se refere à atribuição da autoria da prática de ato infracional. Outra pesquisa bastante interessante que confirma, né, esse encaminhamento é a de Bastos e Rabinovich. A intenção dessas pesquisadoras era entender o que motivava os adolescentes e jovens que tinham acesso à escola privada, a curso de línguas, a cultura e a lazer a praticarem infrações. E elas foram buscar a amostra para compor o estudo na unidade socioeducativa lá da Bahia. E elas não encontraram nenhum adolescente privado de liberdade com o perfil procurado, foram direcionadas para o CREAS, né, que executa as medidas em meio aberto, e até mesmo no CREAS encontraram apenas 3 adolescentes com o perfil procurado para pesquisa. E os outros 3 adolescentes que compuseram a amostra do estudo foram indicados por pessoas conhecidas, ou seja, esses jovens sequer foram processados pelas infrações que cometeram. Então, é um dado, né, que nos causa muita preocupação, porque a gente vê que, assim como ocorria no início do século XX, essas institucionalizações, elas servem para tirar de circulação aqueles que deflagram as contradições sociais do modelo econômico em vigor. Então, é como se a institucionalização servisse
para não deflagrar essas relações de desigualdade, essas relações de classe, e como se fosse uma resposta para a sociedade, no sentido de fazer a higiene social. Vamos tirar de circulação aqueles que deflagram essas contradições e as mazelas sociais. Nesses processos que nós analisamos, também foi possível verificar que predominou a aplicação da internação, mesmo nos casos em que poderia ser aplicada uma medida menos gravosa. Então, por exemplo, em alguns tráficos praticados, como os adolescentes não tinham um histórico infracional grave anteriormente, poderia ter sido aplicado medidas em meio aberto. Mas a gente não observou isso nesses processos que foram analisados. Então, só para relembrar, o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece quais são os critérios legais para aplicar a internação. E esses critérios são: quando o adolescente pratica um ato infracional envolvendo grave ameaça ou violência contra as pessoas. O segundo motivo que justificaria a internação é quando esse adolescente reiteradamente comete atos infracionais graves e quando ele descumpre uma medida anteriormente imposta, e aí a gente tem a possibilidade de aplicação de uma internação-sanção que tem um prazo definido até no máximo 3 meses, tá? A internação, quando não é a internação-sanção, ela pode variar de 6 meses a no máximo 3 anos, é o que o Estatuto estabelece. Então, nos processos, né, a gente verificou que 2 das internações, elas foram justificadas por declarações de policiais, sem o acompanhamento de prova material. Também o histórico infracional anterior, mesmo as infrações sendo furto, posse de arma e perturbação do sossego, foram citados para justificar a internação. Então, vejam que esses atos infracionais, eles não se configuram como atos infracionais graves, né? Então, na medida em que o juiz justifica esse histórico, que não é um histórico grave para internar, a gente está tendo um descumprimento desse artigo 122 do Estatuto. Também verificamos que as internações, elas foram aplicadas pelo fato da internação anterior ou as medidas em meio aberto não terem evitado a reincidência, o que não está previsto em lei. E a reincidência, ela é frequentemente associada ao fracasso do indivíduo, sem considerar as reais condições que levaram esse adolescente a reincidir na transgressão. É como se essa reincidência estivesse exclusivamente relacionada ao adolescente, às escolhas individuais desse adolescente, sem se analisar o entorno que produz essa violência, que é multideterminada, né? Então, a gente sabe que a violência, ela é produzida por condições econômicas, sociais, culturais, individuais. Então, na medida em que eu associo a reincidência ao fracasso do indivíduo, é como se a responsabilidade dessa reincidência fosse exclusiva do sujeito, desconsiderando todas as determinações, as demais determinações. Os processos também permitiram a gente constatar que o sistema de justiça, e aí quando eu falo de sistema de justiça, eu não estou falando exclusivamente do Poder Judiciário, estou me referindo ao Poder Judiciário, Ministério Público e as equipes técnicas que elaboram os relatórios para subsidiar as decisões judiciais. Então, a gente observou que esse sistema de justiça, em geral, ele coaduna com a concepção de que se faz necessário isolar para tratar. Quando a gente recupera a história das prisões, a gente vê que essa concepção, ela vai ganhando força nos séculos XIX e XX, e essa era também a tônica do movimento higienista. Então, o movimento higienista, ele preconizava que a saúde física, ela seria garantida pela prática da higiene e o isolamento das pessoas acometidas por doenças contagiosas. É importante a gente considerar que, para esse período histórico, esse encaminhamento, ele estava adequado, porque nós não tínhamos ainda os antibióticos, né, a medicina
não era a medicina que temos hoje, então a forma com que a sociedade conseguia diminuir a mortalidade e diminuir a infecção por doenças contagiosas era realmente isolando aquelas pessoas que portavam essa doença física. O problema é quando se usa do mesmo encaminhamento para se resolver os problemas de ordem social e emocional, tá? Então, o movimento, quando a doença passa a ser relacionada diretamente à pobreza e à falta de higiene, e vê-se o encaminhamento de que a moral, o ensino dos bons costumes poderiam solucionar as doenças psíquicas e sociais, a gente vai tendo o ideário da higiene mental. Os médicos higienistas, eles discutiam os problemas sociais da época, dentre eles, a delinquência infanto-juvenil. E eles entendiam que a delinquência infanto-juvenil era um problema do indivíduo, seja por fatores hereditários, psicopatológicos, pela má influência da família, né, que era considerada uma família desestruturada, estava longe daqueles ideais de família, e por influência também do meio onde viviam essas famílias. Aqui nós temos higienistas importantes, né, que discutiam as causas da delinquência infanto-juvenil, dentre eles o Nina Rodrigues, o Heitor Carrilho, o Hernani Lopes, o Moncorvo Filho. Esses materiais, né, desses higienistas, os arquivos brasileiros de higiene mental, podem ser acessados também no site do GEB para quem tiver interesse. Os médicos higienistas, eles entendiam que a terapêutica para enfrentar a delinquência infanto-juvenil era a segregação, a educação moral e o trabalho. Essa terapêutica também está presente nas legislações menoristas, né, que a gente chama que são as legislações anteriores à promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente também tem essa concepção muito bem marcada nas legislações menoristas. Nesse trabalho de pesquisa que eu realizei, eu pude observar que os relatórios técnicos que foram recuperados nas sentenças judiciais foram aqueles que viam a institucionalização como uma estratégia para enfrentar a violência praticada por adolescentes, ou aqueles que não se posicionavam assertivamente sobre o encaminhamento a ser feito. Até quando a Ana, né, problematiza a questão do prognóstico, em um dos relatórios que eu analisei, o profissional até fazia o prognóstico de possível reincidência. Então, desconsiderando mesmo, né, toda a transitoriedade da história, da humanidade e da história individual. E os relatórios que foram recuperados eram aqueles que defendiam, que acreditavam mesmo que essa institucionalização poderia promover desenvolvimento. Mas aí nós temos estudos diversos que vão mostrar que a institucionalização, ela pouco colabora para a promoção humana, ao contrário, né? O estudo do Tavares mostra que os adolescentes que, antes de ingressar na FEBEM, na época era FEBEM, tá? É um estudo mais antigo, tinham uma condição de saúde mental muito melhor do que quando saíram, né? E aí a gente tem os estudos clássicos também de Foucault e de Goffman, que vão mostrar o quanto esse modelo da institucionalização, ele traz consequências negativas para o desenvolvimento do sujeito. Produz alienação, produz essa mortificação da subjetividade, e também são espaços onde acontece a violência institucional, que às vezes está tão naturalizada que a gente que trabalha na área, às vezes não consegue nem reconhecer o quanto certos procedimentos reproduzem violência. Tá? Então, são muitos estudos, né, que mostram o quanto a internação e qualquer modelo sustentado na lógica da punição e da institucionalização trazem resultados poucos efetivos. O que nos chamou a atenção nesse estudo é que a internação,
ela não foi fundamentada prioritariamente por critérios legais, ou seja, pelos artigos pelo artigo 122 do ECA, mas sim por critérios subjetivos. É interessante que das 21 sentenças que eu analisei, em 4 delas, sequer o estatuto foi citado para justificar a internação. Então, a internação foi toda justificada por critérios subjetivos. E essas justificativas judiciais, nós observamos que elas têm uma aproximação com o ideário da higiene mental. Então, para que vocês tenham mais clareza disso que eu estou trazendo, eu vou projetar para vocês agora os fragmentos das sentenças para que isso fique mais claro. Só um minutinho que eu... Vocês já conseguem visualizar? Sim, Juliana, estamos vendo. Ok, obrigada. Então, a gente observou que o fundamento para justificar a internação é que somente a internação seria a alternativa para cessar com a prática do ato infracional. Então, eu trago aqui o fragmento de 3 sentenças, tá? Essa é a primeira, sentença 15. Então, vocês vão observar que o juiz está justificando que ele vai aplicar a internação por um descumprimento de medida, dizendo, né, que a medida não deve ser considerada como uma punição ao adolescente, mas sim como uma oportunidade de educação intensiva, longe dos estímulos perniciosos de seus meios e a fim de que possa ser reintegrada à sociedade. Então, aqui a gente observa primeiro uma negação de todos os malefícios desse processo de institucionalização. É como se ela fosse uma oportunidade de promoção, de desenvolvimento, negando-se todos os efeitos negativos, né, desse processo de institucionalização. Também a institucionalização é justificada para afastar esse adolescente desse meio, né, considerado pernicioso, mas ao mesmo tempo não se prevê uma intervenção nessa realidade social para que ela seja modificada, mas sim a privação de liberdade. E também desconsidera a questão do caráter punitivo da internação. É claro que também existe um caráter pedagógico, mas a gente não pode desconsiderar que estar privado de liberdade não tenha também um caráter punitivo. Na sentença 1, o juiz justifica que a internação ela vai permitir que se construa um plano de atendimento individualizado, que as questões importantes para o adolescente serão trabalhadas durante a internação e que essas questões é que poderiam ter produzido a prática da infração. Aqui a gente faz um destaque para mostrar que não é só dentro de uma unidade socioeducativa, no caso do Paraná, dentro de um centro de socioeducação, que o adolescente vai ter acesso a um atendimento individualizado, né? E que essas questões envolvidas na produção da violência também poderiam ser trabalhadas na comunidade, e não é só um trabalho voltado para o adolescente, mas para as demais questões que produzem a violência. E é muito interessante outro apontamento, né? Quando a gente fala do plano de atendimento individualizado, na socioeducação é conhecido como PIA, a gente pensa que é algo novo, mas o doutor Heitor Carrilho, ele já falava, quando defendia a institucionalização para as crianças que eram chamadas de menores no início do século XX, ele falava que aquelas instituições, elas também tinham que pensar um plano de atendimento individualizado. Então, o PIA não é algo novo, tá? Só para trazer um pouco esse resgate histórico.
Na sentença 4, o juiz até reconhece que os centros de socioeducação estão longe de serem ideais, mas mesmo ele reconhecendo isso, não resta outra alternativa. É como se o único encaminhamento possível fosse a privação de liberdade, e a gente não pudesse pensar em outros programas, em outras ações, para além da privação de liberdade. Outra categoria que nós criamos nesse estudo é que a gente observou que as justificativas para a internação era com o propósito de proteger a sociedade e ao próprio adolescente. Então, eu vou trazer aqui mais fragmentos de sentenças. Essa chamou muito a minha atenção, nunca esqueci desse trecho. Então, um dos juízes, ele vai dizer que como cristão e como ser humano, ele não pode ser conivente com aquela situação. Ele é categórico em afirmar que sem a privação de liberdade, nenhuma terapêutica vai ser eficaz, né? Vai ser resolutiva, e que ele não pode deixar a sociedade à mercê dos riscos que aquele adolescente está promovendo para a comunidade, né? Então, aqui a gente vê, de novo, a moral sendo trazida para justificar a internação ou como modelo a ser seguido dentro de uma instituição, tá? Então, é necessário resgatar os valores morais. Eu não consegui trazer muitos fragmentos de sentenças pelo tempo, mas quem tiver interesse pode buscar a minha dissertação no site do GEP, porque lá eu trago vários fragmentos de sentenças, onde fica evidente de que ainda se acredita que pela institucionalização deve-se ensinar valores morais a esses adolescentes, tá? Na sentença 17, o juiz, ele também fala que sabe que o ECA, quando prevê lá no artigo 124 os direitos para os adolescentes que estão privados de liberdade, que aquela situação é um ideal, ou seja, que não se consegue cumprir com todos aqueles propósitos nessa modalidade de atendimento pautada na institucionalização. Mas ele vai dizer também que ele não pode, né, infligir a toda a sociedade, a toda a comunidade, a obrigatoriedade de conviver com adolescentes desajustados e perigosos para os cidadãos e para eles mesmos. Então, assim como a gente observava no Código de Menores, ainda está muito presente essa ideia de que esse adolescente representa a infância perigosa, e que isso é um problema intrínseco dele, né? Como se fosse da personalidade dele, exclusivamente. Esse mesmo juiz que nomeia os adolescentes do processo como desajustados e perigosos, ele vai dizer que a internação vai fazer com que esses adolescentes se conscientizem da sua importância na sociedade e encontrem uma forma de se ocupar e de se sentir útil para a comunidade local. Então, aqui a gente vê um paradoxo, né? E também esse mesmo juiz que fala que a internação vai ser uma oportunidade para esses jovens terem um outro lugar social, ele proíbe a realização de atividades externas. Então, o que possibilitaria esse menino poder ocupar um novo lugar social na sua comunidade não é permitido, porque durante o cumprimento da internação, esse menino não pode realizar atividades externas. Juliana. Oi? Você tem 5 minutos, tudo bem? Ok. Então, se esse adolescente é naturalmente desajustado e perigoso, o que restaria para a internação, para um programa de internação fazer, né? Se já está cristalizado nesses adolescentes a imagem do desajuste e do perigo, né? E se atividades externas, que outras possibilidades um programa de internação tem para, de fato, cumprir com aquele propósito de colaborar para o desenvolvimento desse adolescente? Então, são questões para a gente refletir. A internação como sinônimo de educação e trabalho também foi outra justificativa utilizada nos processos que eu estudei, tá? Então, os juízes justificavam, né, que a internação
proporcionaria o acesso à educação, ao trabalho, ao ensino médio, a cursos profissionalizantes, atividades culturais, como se o adolescente não pudesse ter acesso a esses programas no meio aberto, em sua comunidade, como se precisasse da institucionalização para assegurar aquilo que a gente sabe que está previsto como direito fundamental. E também nas ciências, como vocês podem observar, há uma valorização de que depende tudo do adolescente e dos profissionais que fazem o atendimento desse adolescente, né? Vejam ali na sentença 11, o quanto, né, se projeta a responsabilidade da superação da violência para o adolescente e para as equipes que fazem o atendimento desses adolescentes. Aqui eu trago mais um fragmento de sentença, né, que o juiz até reforça que o adolescente pode até, inclusive, chegar ao ensino médio, tá? E que a não reincidência está vinculada ao cumprimento do programa de internação. Então, aí eu desconsidero todos os outros fatores envolvidos na produção da violência. E se isso fosse efetivo, seria muito mais fácil o trabalho dos profissionais da socioeducação, né? Mas a gente sabe, para que a mudança aconteça, a alteração da realidade social, material e cultural também precisa ocorrer. Não é só a privação de liberdade e o atendimento técnico, a educação, a profissionalização oferecida nesses espaços que, por si só, nós vamos conseguir enfrentar a violência. Outro argumento utilizado pelos juízes, né, para internar, é que essa internação teria a função de proteger o adolescente da sua família e do meio social desestruturado. Então, eu trago mais 2 fragmentos de sentença, né, onde isso fica bem demarcado, né? E até o juiz da sentença 5 é muito determinista também ao afirmar que se o adolescente continuar no seio da sua família e na sua comunidade, é certo que ele vai continuar com as práticas infracionais, né? Na sentença 19, o juiz chega a dizer que é natural, diante de alguns contextos sociais e familiares, a ocorrência da infração. A Ximenes, né, lá no início do século XX, quando estava se organizando também o serviço social, né, ela também destaca isso, que a pobreza era natural e que existia uma relação entre a pobreza e a criminalidade. Tá? E ela defendia também que essas crianças, elas deveriam ser segregadas em estabelecimentos específicos para adolescentes, na época menores, tá? Para os menores, e que deveria se ensinar educação religiosa, educação moral, para o enfrentamento dessa criminalidade infanto-juvenil. O interessante desses processos que justificam, né, a internação pela desestruturação da família e do meio é que somente 2 juízes aplicam a medida protetiva de inclusão da família em programa oficial ou comunitário. Então, se justifica a institucionalização pela desestruturação da família e do meio, mas apenas 2 juízes determinam um atendimento a essa família, tentando superar aquelas dificuldades, a situação de vulnerabilidade. Nesse estudo, em geral, a gente observou nos discursos do sistema de justiça a desqualificação dessa família da camada popular, inclusive a defesa da institucionalização em função disso. Então, a gente constata que ainda prevalece essa ideia de que as instituições têm melhores condições de cuidar da infância e da adolescência em risco, mas só dessa infância e dessa adolescência. Né? Então, de novo, aqui a seletividade apontada lá por Goudot. Tá? E para finalizar, eu gostaria de destacar que o crime, ele atravessa
as diversas classes sociais, ele movimenta a economia, então por isso é tão difícil pensar na superação da criminalidade, porque tem um viés econômico por trás da sua produção também. E a criminalidade, ela se relaciona com a forma como a sociedade organiza a vida em cada período histórico. A violência praticada por adolescentes, ela continua sendo entendida como um problema de determinados indivíduos, determinadas famílias e de determinados meios. Então, como ela não é reconhecida como uma construção coletiva e social, o encaminhamento ainda continua sendo o internamento, a institucionalização. O ideário higienista, ele não está presente só no sistema de justiça, mas ele faz parte do imaginário social. E um exemplo disso é o apoio da população em relação à redução da maioridade penal. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é só a justiça que ainda traz, né, interpretações calcadas no ideário da higiene mental. A sociedade ainda também clama por esses encaminhamentos, ainda compreende que a pobreza, a miséria, a criminalidade são problemas de indivíduos e não produzidos coletivamente, por uma sociedade que estimula a desigualdade, a exploração desse trabalhador. A prisão na sociedade de hoje ainda é um recurso para assegurar a higiene mental, a higiene social, e manter essa forma de organização social. O higienista Afrânio Peixoto, mesmo no período em que se defendia a institucionalização, ele já mostrava que a prisão brasileira era uma escola normal do crime e um espaço para o criminoso se aperfeiçoar na profissão à custa da sociedade. Então, ele já mostrava a falácia de que a gente promoveria desenvolvimento a partir desse processo de institucionalização. A gente espera, né, que a gente possa avançar para uma sociedade que não tenha mais essa necessidade histórica de criar prisões e de criar políticas reformistas. Nós sabemos que isso aconteça não é curto, né? Mas a gente acredita e defende a transitoriedade da história da humanidade e do sujeito, tá? E eu encerro por aqui. Muito obrigada. Obrigado por sua fala, Juliana. E já vou agradecendo as nossas duas palestrantes, né? Que estão contribuindo tão grandemente para a nossa tarde de hoje. E eu quero dizer para vocês que agora está aberto para perguntas. E vou relembrar vocês, pessoal, para vocês fazerem as perguntas aqui no nosso chat. Então, coloquem lá, pergunta, e podem ficar à vontade, tá bom? Vocês vão estar postando aqui do ladinho, e eu vou lendo, e aí eu vou passando para as nossas convidadas aqui responderem as perguntas. E aí, então, eu já vou começar aqui com a primeira pergunta, que foi postada pela Karina Furlaneto Frasato, tá bom? Então, eu vou ler ela aqui, ó. Gostaria de saber de ambas as palestrantes quanto à presença de diferentes áreas na discussão crítica do tema da live. Ou seja, na pesquisa que fizeram, encontraram autores provenientes, sobretudo do campo da psicologia, ou esta é uma discussão que tem perpassado outros campos, como o direito, a medicina, o serviço social? Caso esse seja o caso, de que modo isso tem sido feito pelas outras áreas? Aí, Juliana e Ana, vocês podem escolher quem quer começar a responder. Se precisar que eu repito também. Acho que posso começar, Ana? Até essa foi uma questão que o professor da banca da minha dissertação me fez, porque eu quase não usei autores da psicologia, tá? E ele me perguntou por que isso ocorria. Então, assim, na pesquisa, eu acabei recorrendo muito à história, ao serviço social, à sociologia, porque as produções da psicologia, nessa área, pelo menos da socioeducação, elas ainda se voltavam muito para pensar esse sujeito na sua individualidade, mas não pensar a temática com um olhar mais ampliado, mais crítico.
Então, essa foi uma dificuldade que eu tive, tanto na dissertação quanto na tese, de utilizar poucos autores e ter acesso a poucos estudos mais críticos da psicologia. Mas já tem grupos de psicólogos debatendo a importância de ampliar essa visão da psicologia, né, para uma visão mais social e não tão voltada para a questão individual desse adolescente. Então, tem já autores, né, a Esther Arantes problematiza isso, me fugiu o nome de uma outra psicóloga que também está trazendo muito essa discussão, quanto à produção da psicologia nessa área da socioeducação, ela precisa avançar. Mas, de fato, isso foi algo que ocorreu comigo, sim. Tive que recorrer, principalmente, ao serviço social, sociologia, história, para poder compreender esse fenômeno a partir de um olhar mais amplo. Eu acho que a Karina traz uma questão muito interessante, que ela fala assim, a partir de uma perspectiva crítica. Porque é uma questão de método, né? Da mesma forma que a gente colocou que existem valores, posições ético-políticas que perpassam a sociedade, o judiciário, o projeto societário, também tem um direcionamento ético-político, né? E uma escolha teórico-metodológica na hora da gente analisar um fenômeno psicológico, social. Então, eu vou falar um pouco de algumas referências que eu utilizei e que estão pautados no meu referencial teórico-metodológico, né, que é a partir da teoria crítica. A gente tem, sim, como a Juliana já falou no âmbito da psicologia, né, há alguns autores que vêm realizando essa discussão. Nós temos algumas bibliografias que eu citei ali, inclusive orientações do próprio Conselho Federal de Psicologia, que é importante que a gente leia. Eu vou citar a pesquisa de um colega do nosso grupo de pesquisa, do Tiago Bagatin, que estudou o manicômio judiciário e que faz uma discussão a respeito, né, desse lugar da psicologia nesse espaço. E temos também, dentro dessa perspectiva, autores de outras áreas, né? No serviço social, tem a Mônica Santos Barison, que discute a judicialização da questão social, né? Das expressões da questão social, e traz, inclusive, tem um livro dela que vem aí a partir da tese. Nós temos a Tânia Pereira, que inclusive tem uma nota técnica no Cefes discutindo também a questão do aprisionamento. Então, no campo do direito, o professor Alisson Mascaro, né, nós teríamos aí muitas referências importantes, interessantes, outras tantas que eu não citei, de diversas áreas, e que vão pensar esse fenômeno a partir da historicidade, né, e que transcende o olhar apenas para o sujeito, ou para, né, de uma visão do indivíduo, mas que vai analisar também as múltiplas determinações que impactam a vida desse sujeito. Então, eu acredito que, além da gente ir aprofundando essa discussão no campo da psicologia, é fundamental que a gente também vá dialogando com as outras áreas, né, para ver o que eles estão pensando, o que eles também estão discutindo dentro desse campo teórico-metodológico. Acho que, se não respondi, depois também pode enviar as perguntas, né, Douglas? Que a gente vai aprofundando, vai mandando referências também mais detalhadas. Vou continuar aqui falando as perguntas para vocês. Tem uma da Marina Maria Beltrame, que é a seguinte, essa é para a Juliana. E, na sequência, eu vou fazer uma pergunta para a Carol, que é o seguinte, ó, o ECA é considerado uma legislação avançada no que tange à defesa dos direitos da criança e do adolescente. No entanto, o ECA prevê a internação em alguns casos, e sabemos que nesses locais, muitas vezes ocorrem violações de direitos. Gostaria que comentasse essa questão. E para casar essa questão da Marina, Carol, depois eu vou fazer essa pergunta para você, que é no seguinte sentido, você comentou sobre a sensação de periculosidade. Então, assim, é uma avaliação que é cobrada
para o profissional de psicologia fazer, e que, assim, a gente ouve muito os profissionais, assim, dizendo, olha, eu tenho uma legislação que dá subsídio para que eu não faça, mas muitas vezes eu sou pressionado. Gostaria que você comentasse um pouco se tem alguns autores que discutem essa questão, se chegou a fazer alguma entrevista, falar um pouquinho dessa questão para a gente, tá bom? Então, Juliana, se você quiser que eu leia a pergunta de novo, ou você já pode responder? Não precisa, Douglas. Então, em relação à pergunta da Marina, de fato, né, o ECA é uma legislação que, inclusive, é referência para outros países, mas um apontamento importante, né? A legislação por si só, sem alteração dessa base material, social, cultural, ela não vai assegurar, né? A letra da lei apenas, ela não vai possibilitar a concretização dos ditames que estão colocados na legislação. Então, é importante que tenhamos uma legislação que avance, mas também ela por si só, como o velho Marx já nos ensina, não vai ser capaz de alterar uma realidade social, econômica, né, e cultural. E a violação de direitos dentro das unidades socioeducativas é algo que acontece, né? Tem vários relatórios produzidos pelo governo federal, inclusive um relatório produzido pela OAB aqui do Paraná, que vai sinalizar que essas violações ocorrem sim nesses espaços, né? Até os próprios procedimentos que são adotados, eles já têm uma natureza que viola esse sujeito. Por exemplo, no caso da internação socioeducativa, os adolescentes, as famílias, eles passam por uma revista minuciosa, onde eles têm que tirar toda a sua roupa, fazer agachamento, né, embaixo de um espelho. Então, é uma situação extremamente constrangedora, né? Mas é um procedimento que acaba sendo utilizado dentro de uma unidade de socioeducação, porque até como uma forma de evitar que se entre alguma coisa, de que se coloque em risco a vida das pessoas que estão ali. Mas o procedimento é um procedimento que tem sim violência, né? O fato de algumas unidades ainda usarem o procedimento de andar com a mão para trás, o silêncio que existe nessas instituições, isso para mim também mostra um pouco quanto essa violência institucional está presente, né? Quando você está numa instituição e você não vê, escuta barulho que demonstra vida, são adolescentes. Então, o próprio modelo de atendimento ele favorece a ocorrência dessas violências que chamamos de violências institucionais. Tem um trabalho do Adriano, que também faz parte do GEP, ele fez uma pesquisa para entender um pouco o lugar da psicologia nas unidades de internação. E lá ele recupera relatos de profissionais que foram entrevistados, o quanto essa violência institucional também produz sofrimento no próprio trabalhador. Então, a violência, ela não é só para o adolescente, o profissional que está nesses espaços de privação de liberdade também sofre. Tanto que já existem estudos que mostram que profissionais que estão no sistema prisional, no sistema socioeducativo, eles adoecem. Então, a gente tem casos de pessoas que fazem uso de álcool, outras drogas, que desenvolvem quadros de depressão, e que muitos desses quadros têm relação com o trabalho, porque o trabalhador também está confinado naquele espaço, tá? Então, realmente, é um modelo de atendimento que ele pouco favorece desenvolvimento humano para o menino, e o próprio trabalhador que também está nesse contexto também sofre. E no trabalho do Adriano, ele traz esses relatos de profissionais que falam que não conseguem nem dormir quando escutam, por exemplo, de um adolescente que eles atendem, que ele está sendo vítima de algum tipo de violência, seja por um outro menino, seja a violência praticada pelo próprio Estado, em exercer esse cuidado. Então, essa violência é inerente um pouco a esse modelo de atendimento, sim.
respondendo aí a pergunta do Douglas, né? Primeiro que no recorte da pesquisa, né, que eu fiz, o que é demandado no Paraná, dentro do que eu estudei, é o exame de verificação de cessação de periculosidade, né, no caso do manicômio judiciário, e que é o que vem sendo solicitado. Né? A gente tem experiências distintas de outros estados. Alguns lugares já estão construindo um lugar diferente para que a gente consiga dialogar, né, a saúde mental junto com o campo jurídico, no sentido de não falar se é perigoso ou se é um risco, ou se vai aferir se essa periculosidade, como eu falei, mas de discutir a questão num processo mais continuado, num trabalho em rede, uma avaliação multiprofissional para ver as condições aí concretas, objetivas para esse sujeito continuar o acompanhamento junto com o território, uma perspectiva até mais aproximada do próprio movimento da reforma psiquiátrica, né? Mas, como eu disse, quando nos é demandado esse exame de verificação de cessação de periculosidade, é uma situação um tanto delicada, eu mesma falei isso, porque o judiciário, como o Douglas comentou, né, solicita, e a gente tem como aparato, o que nos embasa muitas vezes são os documentos do Conselho Federal de Psicologia, né? Os documentos ali que vão as orientações técnicas a respeito da avaliação psicológica, as orientações técnicas até mesmo sobre a questão da produção desses documentos, e aí a gente tem a possibilidade, e eu digo isso, reforço também aquilo que a Juliana disse, a gente tem muitas dificuldades, muitas vezes nos espaços que nós estamos inseridos, a gente trabalha com as condições que nos são dadas, e nem sempre são as condições que nós escolhemos, né? Mas a gente também tem um campo de possibilidades e não só de limites, né? Para que a gente possa construir um lugar diferente, um espaço diferente na resposta desses exames ou na resposta dessas avaliações. E aí a possibilidade de construir uma avaliação continuada, não só porque muitas vezes o que a gente questiona é o que? Essa avaliação quando o sujeito está saindo do espaço. Então, para sair, você precisa mas e antes? Né? Qual que é o acompanhamento de saúde mental antes disso? E quais as condições que esses profissionais têm para fazer esse acompanhamento de saúde mental antes de chegar neste momento do atestado, né, de avaliação ali do exame de cessação? Acho que isso é uma questão que a gente tem que colocar e construir juntos, no sentido de procurar alcançar um outro lugar e mostrando a importância e a relevância da nossa profissão no campo da saúde mental, né, no exercício de outras atividades que vão além disso. Acho que isso que é relevante nesse processo. Obrigado, meninas. Eu vou passar para vocês agora. Temos aqui três questões que eu acredito que vai perpassar as duas falas de vocês. A primeira é da Renata Rosolém, e ela pergunta o seguinte: como vocês veem a questão da psiquiatrização e psicologização do ato infracional? A demanda do censo para o CAPS. Tem um pouquinho a ver com a fala da Juliana. A Vânia Damasceno pergunta o seguinte, ó: pela apresentação de ambas as debatedoras, os processos de judicialização, tanto na saúde mental quanto nas medidas socioeducativas, muitas dessas questões partem do princípio da institucionalização, como um elemento positivo para as pessoas que serão institucionalizadas, bem como para a sociedade. Na reforma psiquiátrica, questiona-se justamente essa questão do encarceramento, institucionalização. Vocês resgatam esta questão levantada pela reforma psiquiátrica na pesquisa de vocês? Essa é a pergunta da Vânia. E aí tem uma da Sandra Ortiz. Ela fala Maria, acredito que seja...
não sei qual de vocês duas, mas olha, você se refere à internação no sistema socioeducativo ou também em instituições de saúde quando existe crise ou surto em saúde mental? Acho que tem a ver com a fala da Ana, essa questão. Tá certo, pessoal? Então... Douglas, você só pode repetir para mim a pergunta da Vânia, que eu acabei me perdendo um pouquinho, só da Vânia. Pergunto, ela diz o seguinte, ó, vocês resgatam essa questão, né, essa questão da institucionalização psiquiátrica, né, dentro do trabalho de vocês, vocês resgatam essa questão da reforma psiquiátrica dentro do trabalho de vocês, tá bom? Quer começar ou eu começo, Ana? Bom, eu inicio aqui, né? A Renata ela fala um pouco da demanda do Sense para o CAPS, mas ela cita também a questão da psiquiatrização e a psicologização do ato infracional. E nesse movimento, né, a gente vê muitas vezes por trechos, né, de pareceres, de laudos, ou até como a Juliana trouxe ali, de sentenças judiciais, do quanto a gente acaba colocando no sujeito a única responsabilidade pela realização daquele ato, como se dependesse única e exclusivamente das suas condições subjetivas, da sua capacidade subjetiva, né, o ato infracional ou não, ou a vida em liberdade, como se isso viesse de uma demanda única e exclusiva do sujeito. Né? E eu volto aí a pergunta um pouco da Karina, tem uma questão que é uma questão também teórico-metodológica, também de um direcionamento ético-político, né? Porque se a gente está falando que a questão não é única e exclusiva do sujeito, mas que a gente tem que avaliar as outras determinações que estão colocadas na vida desse sujeito, quando a gente reduz, quando a gente delimita isso a uma incapacidade, digamos assim, ou uma dificuldade subjetiva exclusivamente, é como se a gente estivesse fazendo uma análise determinística. Porque se é só do sujeito, é aquela coisa da música acho que é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Quais são as possibilidades que estão colocadas? Se é único e exclusivo, né? É muito uma concepção, como a gente falou, se a gente parte desse pressuposto, é um tanto quanto eugenista a gente acreditar. Se a gente pega ali acho que, se não me engano, é o Castiglione que fala, né? Que o sujeito, ele nasceu, ele tem o livro dele lá sobre eugenia e direitos de família, ele vai falando, ó, então, se o sujeito nasceu para ser médico, ele vai ser médico. Se o sujeito nasceu para ser um bom profeta, um bom filósofo, um bom escritor, ele seguirá ali o seu destino. E se ele nasceu para ser, né, criminoso, será essa a sua determinação. E se eu vou somente por essa perspectiva, eu tento muitas vezes encontrar somente nas condições subjetivas, negando o processo histórico e as próprias relações sociais, a causa e a consequência do ato infracional. Né? Então, depois, acho que daí a Juliana pode comentar um pouco a questão que vai ali do Sense ou para o CAPS. E a questão da reforma psiquiátrica, Vânia, eu discuti em alguns momentos na pesquisa, importante falar que a pesquisa tá para ser defendida aí daqui a um tempinho, né? E também depois ficará disponível para acesso, né? Mas a gente discute, eu acho que é uma questão importante de falar, que muitas vezes esses pressupostos da reforma psiquiátrica estão distantes, né, do processo do aprisionamento ou da institucionalização, né? O próprio atendimento em saúde mental, o acesso a serviços de saúde mental, como a Juliana falou, né, muitas vezes restrito dentro do espaço,
ou até mesmo ações dentro daqueles espaços muito restritas. Então, vai fazendo um distanciamento entre a própria política de saúde mental e esses espaços, né, de restrição de liberdade. E com isso, que, né, a Sandra, acho que ela faz um complemento à pergunta da Vânia, né? Não é a negação da crise ou do surto ou da necessidade de a gente ter um processo de contenção em alguns momentos, né? Se bem indicado, se bem orientado, a necessidade não é isso, é necessário, tem indicação, é orientado no momento de crise, como a Sandra coloca, logicamente que é importante ter o acesso a esse serviço, né? Mas o que nós colocamos muitas vezes é de que forma esse acesso é feito, como que isso é disponibilizado para esse sujeito, né? E as consequências disso, se vão ser mais positivas ou mais danosas a longo prazo, a depender de como isso se dá, né? Saindo um pouco do âmbito penal e falando uma outra parte, né, da pesquisa que diz respeito à saúde pública, no Paraná, por exemplo, a gente tem a Central de Regulação de Leito. Então, o sujeito de sofrimento psíquico, nesse momento aí de crise, ele pode ser encaminhado para qualquer instituição do Paraná que tenha vaga. Então, isso fere o princípio da territorialidade, do contato com a família, né, de uma relação até próxima do processo de internação e dos serviços da RAPS, né, nesse diálogo. E aí, como que a gente sustenta esses princípios fundamentais para a reforma e com este processo ou com estas formas de internação? Acho que essa é a questão, não é negar, como a gente falou, acho que a Juliana também, desde o começo, não é negar a existência de um fato ou negar a necessidade, muitas vezes, de um acolhimento, né? Ou de, como você diz, de uma internação, por exemplo, num momento de crise, mas é questionar como que a gente pode ir fazendo isso e construindo isso de outras formas. Então, em complementação às respostas da Ana, essa pergunta, eu vou responder a Marina e a Vânia simultaneamente. Então, é comum, sim, Marina, a psiquiatrização e a patologização desse adolescente autor de ato infracional, tá? Quando o menino chega para os nossos serviços e a gente precisa fazer as articulações com a rede de serviços para fazer as inclusões, para preparar o desligamento, então, lembrando que na internação socioeducativa, e essa é o forte da semi-liberdade, a gente vai incluindo esse adolescente durante o internamento, no caso da internação, nos espaços coletivos, na comunidade, nos serviços. E isso é de fundamental importância até para minimizar os efeitos negativos da institucionalização. E quando a gente começa esse processo de inserir os adolescentes nos serviços, é muito comum ainda os serviços terem dificuldade para acolher o nosso menino da socioeducação, porque entendem que esse menino tem transtorno de conduta, porque ele não responde. Então, essa psiquiatrização e a patologização desse adolescente, ainda ela acontece, tá? Agora, um outro ponto que eu queria destacar, que eu fui aprendendo com a minha prática profissional na socioeducação há 15 anos, é que muitos desses meninos que durante o internamento a gente precisa acessar os serviços de saúde, porque ele está em sofrimento psíquico, eu observo e converso com colegas que têm a mesma percepção, que esse sofrimento, ele se intensifica muito com o processo de privação de liberdade em especial, tá? Porque na semi-liberdade, como o menino está na comunidade o tempo inteiro, isso é menos frequente. Tanto que os meninos que estão cumprindo semi-liberdade tomam menos medicação psiquiátrica do que os adolescentes que estão internados. E eu vejo que a adoção da medicação, claro, ela é necessária, porque esse adolescente muitas vezes está num estado de sofrimento muito intenso, mas eu consigo verificar também que o sofrimento, ele é potencializado por esse adolescente romper com os laços
com a sua comunidade, ter um contato de menor frequência com a sua família, principalmente os meninos que têm menos envolvimento com a prática de ato infracional, eles sofrem muito na privação de liberdade. E é fácil a gente entender isso quando a gente se coloca no lugar desse adolescente, porque ficar trancado durante parte do seu dia produz um sofrimento muito intenso. Depender de um servidor público para fazer aquilo que é básico. Eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês terem a dimensão disso, tá? Nas instituições, é o servidor que regula, o tempo do banho, a quantidade de papel higiênico que é passado para o adolescente, o horário do comer. Tudo tem uma regra, uma norma institucional. Então, esse adolescente, ele vai tendo menos possibilidades de desenvolver essa autonomia pelo modelo da instituição, e isso produz muito sofrimento, tá? E aí, a gente tem, sim, que recorrer aos serviços de saúde para poder dar condições para que esse adolescente consiga cumprir a medida. E por isso a importância de seguir o que está posto na legislação, que esse tempo de internação tem que ser o menor possível, tá? Casos recorrentes que acontecem nas unidades de socioeducação são as tentativas de suicídio e suicídio. Tá? Teve no último levantamento anual do SINASE, ele foi publicado em 2018, mas os dados são de 2015. 48 adolescentes morreram nas instituições de privação de liberdade no Brasil, tá? Parte dessas mortes estão relacionadas ao suicídio. Então, é algo que a gente tem que nos preocupar muito, pensar que esse tempo da internação tem que ser o mais breve possível, encarcerar o quanto menos, porque a legislação permite a realização de atividades externas. Então, durante o cumprimento da internação, então, se o adolescente, ele pode sair da unidade para fazer um curso, para trabalhar, para poder visitar sua família, para poder ter acesso a um teatro, a um cinema, a gente tem que potencializar essas ações. E a nossa legislação, ela preconiza que é a avaliação da equipe técnica da unidade e a equipe como um todo, porque dentro da socioeducação a gente prima muito pelos estudos de caso coletivo, com as várias categorias profissionais, mas a lei fala que a possibilidade de externa, ela depende de uma avaliação técnica se não tem proibição no processo judicial das externas. Então, é muito importante a gente estimular essas atividades externas durante o cumprimento da internação, até para garantia de saúde mental desses adolescentes. E é importante os serviços da rede também entenderem que essa violência praticada pelo adolescente, ela não é intrínseca somente ao menino, né? Como eu trouxe em toda a minha exposição. Às vezes tem outros elementos, eu sempre gosto muito de trazer os casos que eu atendo, porque eu aprendo muito com eles. Eu atendi um menino que abusou dos seus irmãos, mas aí quando eu fui entender um pouco a história, eu observei que esse menino, eles desde quando eram pequenos eram abusados pelos membros da família, e era natural ter relação sexual entre os membros da família, desde pequeno isso ocorria, então ele aprendeu que aquilo era natural, e ele só sentia o prazer da relação sexual, e não tinha o sentimento de culpa, porque não tinha aprendido isso naquele contexto familiar. E quando eu estava no início da minha experiência profissional, quando eu li o processo, né, pensei, nossa, mas esse menino aqui, olha que situação grave, o quanto isso preocupa. Mas depois nos atendimentos, eu fui vendo que não tinha nenhuma característica de perversão desse adolescente, era algo que na família não tinha sido aprendido, de que não podia ter relações sexuais entre seus membros, ele nunca tinha tido relação para fora da família. E esse foi o nosso trabalho na socioeducação, de estimular que esse menino pudesse também se relacionar com outras pessoas, fazer todo um trabalho junto com a rede para preparar esse desligamento. Então, acho que o caminho é esse, né? A gente alcança uma maior
a gente consegue avançar mais nos casos desses meninos da socioeducação quando a gente trabalha em conjunto com a rede, quando a gente insere esse menino na comunidade e quando a gente tem essa visão ampliada de que esse fenômeno, ele realmente é multideterminado e tem também os fatores culturais implicados. E aí, quando a gente encaminha o nosso adolescente para a rede, também é importante esse acolhimento, não achar que porque o menino infraciona, ele já necessariamente tem um transtorno de conduta. Eu lembro que quando nós começamos esse trabalho de inserção serviços, muitas vezes os serviços diziam que não iam receber os nossos meninos porque eles não sabiam trabalhar com adolescentes com transtorno de conduta. Então, muitas vezes não tem um transtorno de conduta, são outros fatores envolvidos na produção dessa violência, e esses adolescentes, eles precisam de outras oportunidades para ocupar um outro lugar social, e de acessar os seus direitos fundamentais, porque, tristemente, às vezes a gente recebe meninos na socioeducação que sequer têm sua documentação pessoal, que sequer foram ao dentista, que têm acesso ao serviço, ao atendimento da unidade básica de saúde. Então, muitas vezes, o menino vai ter assegurado aquilo que é mínimo dentro de um espaço de institucionalização. Então, isso me entristece muito, e é comum, a gente que trabalha na socioeducação sabe disso. Recebe o menino numa situação de violação tamanho de direitos, que é ali que ele vai ter minimamente acesso a alguns direitos fundamentais. Mas não é por isso que a gente vai defender e acreditar que essa modalidade de atendimento vai ser efetiva para o enfrentamento à violência. A questão da reforma psiquiátrica, Vânia, eu sempre tenho o desejo da socioeducação de avançar como avançou a política de saúde, no sentido de dizer, não queremos mais unidades de internação, vamos pensar em modelos substitutivos. Então, a reforma psiquiátrica, ela sempre me serve como um projeto que eu tenho para a socioeducação, como servidora da socioeducação, de quem sabe um dia a gente também possa reconhecer que essas instituições que a gente tem hoje não vão ser mais necessárias e que a gente vai apostar muito mais na semi-liberdade e em outros programas e projetos na comunidade, tá? Acho que é isso. Obrigado, Juliana. Obrigado, Ana. Pessoal, como vocês acredito que já leram aqui no chat, nós encerramos as proposições de questões. Daí eu vou colocar mais uma questão aqui tanto para a Ana como para a Juliana, e depois nós vamos nos encaminhando para o final da nossa conversa. E aí eu vou pedir para a Ana e para a Juliana, se vocês puderem, assim, no máximo ali 5, 6 minutos, vocês puderem responder essa questão do Ocimar, para daí a gente poder já encerrando. E avisando, pessoal, reforçando a informação que está constando no chat, todas as questões que vocês tiverem, fiquem à vontade e mandem para o e-mail do GEP, que depois nós vamos estar respondendo, e vocês podem ter até um contato um pouco mais próximo ali dos pesquisadores do nosso grupo. Tudo bem? Então, eu vou passar a palavra para vocês, meninas, e vou ler a questão do professor Ocimar. Então, a questão é a seguinte: a questão não estaria em negar as crises ou sintomas, mas a negação da condição humana desses indivíduos não seria uma crise ética? Eu acho que eu vou iniciar, porque eu falei, né, nessa questão do negar, que a gente não está negando. E, Ocimar, quando eu falo assim, a gente não nega, é porque muitas vezes, quando a gente faz uma discussão crítica a respeito de fenômenos tão complexos como o do aprisionamento, da restrição da liberdade, do próprio sofrimento psíquico, né? A gente escuta frases do tipo, mas então esse pessoal da reforma psiquiátrica está falando que não pode mais internar, não vai mais internar ninguém, né? Ou então, assim, está fazendo a defesa, como é uma frase comum que estão falando que é assustadora, né? Direitos humanos para humanos direitos, ou coisas nesse sentido, né? Que muitas vezes fazem uma redução, é reducionista essa concepção,
em relação a todos os elementos que nós estamos trazendo e que envolve essa questão. Então, quando eu falo assim que a gente não está negando nem a crise, nem o sintoma, nem o cometimento do ato, né, ou da existência da violência e do sofrimento que isso traz, é dizer o seguinte, que a gente compreende isso, né, mas que isso é a aparência de um fenômeno e que para a gente compreender esse fenômeno sem psicologizá-lo, né, sem psicologizar expressões da questão social, a gente precisa entender as outras determinações que estão implicadas aí. E aí eu concordo contigo, né, que quando a gente fala dessas outras determinações que estão implicadas, você vai falar, é uma questão ética, né? Mas para mim é uma questão da própria organização dessa sociedade que produz, né? E na forma de se produzir e reproduzir como sociedade, vai gerando expressões da questão social complexas e que muitas vezes geram sofrimento, né? Então, é a própria negação da condição humana no sentido da mercantilização do humano e da vida, né? Acho que é isso. Eu me sinto contemplada na resposta da Ana, também a minha análise caminha na mesma perspectiva, tá? E assim, muito importante mesmo, a gente não nega, no meu caso que trabalho, né, que apresentei sobre a questão da violência, os atos infracionais, eles estão aí, estão sendo cometidos com gravidade, até se vocês quiserem dar uma olhada na dissertação, eu trago todo o relato dos atos infracionais praticados. Então, a gente consegue observar que são atos que envolveram, sim, gravidade, né? Mas... E hoje, na sociedade de hoje também, a gente ainda não tem muitas respostas para além da privação de liberdade quando a gente fala dessa prática de atos infracionais graves. É um desafio que nós temos pela frente enquanto sociedade. Pensar talvez em outros projetos, em outros programas, voltados também para esses meninos que cometem atos infracionais gravosos, né? Mas sempre tendo claro de que quando o ato infracional não é gravoso, que a gente priorize mesmo essas medidas em meio aberto, as medidas de caráter protetivo, e mesmo diante dos atos gravosos, a gente não pode pensar esse adolescente colado ao ato infracional. Ele é muito mais do que esse ato infracional. O público da socioeducação, seja os adolescentes e as famílias com as quais nós trabalhamos, elas já estão bastante fragilizadas, com relações de vínculo fragilizadas também com os serviços, porque muitas vezes os serviços e os profissionais culpabilizam esse menino, essa família. Então, o trabalho que a gente precisa fazer é tentar encontrar potência e naquilo que ainda não está frágil, não valorizar as fragilidades, mas sim dar condições econômicas, materiais, emocionais, para que aquelas situações sejam superadas. Então, acho que esse é o caminho, né? Não cristalizar o problema e enxergar esse menino a partir daquela dificuldade ou aquela família, mas sim planejar junto com eles, porque muitas vezes a gente faz todo um planejamento do PIA ou das intervenções técnicas sem trazer esse adolescente, essa família, para construir coletivamente com a gente. Então, isso também é importante, né? Às vezes, os profissionais, com a intenção de fazer o melhor atendimento, vai desenhando um plano individual de atendimento, sem contar com a participação desse adolescente, dessa família, sem ver qual é a demanda central que eles apresentam. E o trabalho na socioeducação nos ensina que uma única política não vai conseguir fazer o trabalho necessário. Então, a gente precisa, a todo tempo, estar nessa articulação com as demais políticas públicas. E é um aprendizado muito grande quando a gente começa a trabalhar de fato, de forma coletiva, com os demais serviços, quando a gente inclui nos nossos estudos de caso a família, o adolescente, para ajudar na decisão de se aquele é o momento ou não do desligamento e o que precisa ser feito para esse desligamento. Então, acho que isso é bastante importante. É ético quando a gente dá esse lugar de sujeito, de fato,
para esse adolescente, para essa família, e quando a gente os enxerga para além da vulnerabilidade, para além do ato infracional. Perfeito, Juliana. Muito obrigado pela sua fala, obrigado, Ana, pela contribuição. Eu estou vendo que tem a professora Maria Lúcia Boarini apareceu aqui. Eu vou aproveitar e vou perguntar se ela não quer contribuir com algo, já que ela trabalhou com você, né, Juliana, no seu doutorado, e está trabalhando no doutorado da Ana. Maria Lúcia, quer contribuir com a nossa prosa? Sim, quero sim. Quer dizer, pelo adiantado da hora, né, que a gente podia conversar até muito mais, mas eu vou tentar ser bem breve, de algumas considerações das duas falas, que, por sinal, eu achei muito pertinentes, eu acho que foi algumas horas bem enriquecedoras, só temos a agradecer a Carol e a Juliana. Mas eu vou pontuar aqui três pontos que a fala das nossas convidadas me instigaram aqui. Primeiro, eu acho que, assim, sem negar o crime, né, que já que nós estamos falando do socioeducativo e estamos falando do judiciário, sem negar o crime, a gente fica claro por estes estudos que o judiciário, que nenhuma instituição é inocente, né? Todas as instituições burguesas seguem o ideário da burguesia. Nenhuma instituição é inocente ou é isenta, né? Embora a gente sabe que são importantes, né? Como já foram importantes, são importantes enquanto estamos nesse tipo de sociabilidade. Por outro lado, a gente tem que cuidar, porque o judiciário também, ela pode ter o que a gente chama, aliás, não sou eu que chamo, quem usa esse termo é o Gilmar Mendes, nada menos que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele diz que, às vezes, a justiça pode virar um estelionato judicial. Isso coloca aspas aí, né? Pode virar um estelionato judicial. E com relação ao estelionato judicial, além de tantos exemplos que a gente tem, né, eu quero lembrar aqui a lei Adolfo Gordo. A lei Adolfo Gordo é de 1907. A de 1907, ela foi criada como se diz, para resistir aos movimentos dos imigrantes. Lembra-se que éramos os imigrantes, sobretudo os espanhóis e os italianos, eles vinham bastante politizados. Então, essa lei Adolfo Gordo criou, pasme, criou a lista dos anti-anarquistas, que é exatamente igual essa lei que o governo Bolsonaro está construindo aí, que agora foi proibido, que é a lei dos antifascistas. Em 1907, a gente já tinha a lei dos anti-anarquistas, né? Bem, então, essa é uma questão para se pensar. Uma outra questão que a fala das nossas convidadas, né, nos fazem pensar é com relação aos mitos, né? O mito, qual que é o mito? O mito que a justiça se faz com prisão, né? E a prisão promove segurança. Ora, pelos números que estão aí, a gente sabe que isso não é, isso já é um mito. Agora, a prisão, ela foi, né, a questão do aprisionamento, que foi muito ressaltado pela Ana Carolina, a prisão, ela já foi revolucionária, sim. Quando a gente volta lá para o passado, lá para 1764, a gente vai ter lá o Beccaria, o filósofo italiano, que dizia assim, a gente devia tremer quando mandava uma pessoa a pena de morte. Por que ele estava falando isso? Pelo contexto da época, ou seja, quem mandava era o rei, entendeu? E o rei decidia, o rei ou a igreja,
né, com a Inquisição. Então, se resolvia que esse devia morrer queimado, aquele devia ser torturado, etc, etc. Aí, eu estou falando de 1764, já estamos caminhando para a Revolução Francesa, tá? Então, a prisão, naquele momento, era uma revolução. Em vez de você queimar e matar a pessoa, você prende, tira a liberdade dela, que é o bem maior. Tá. Mas hoje já se passaram 2 séculos. Eu acho que está na hora de rever o aprisionamento. Tá. E, por último, né, sobre isso a gente pode até fazer uma outra live, né? A gente pode até discutir mais. Eu acho que a gente precisa estar discutindo essas questões, falar que nós não estamos descobrindo a roda, né? Que essas questões já são construídas historicamente. Outra questão, e por último, né, e vou parar aqui pelo adiantado da hora, é a questão da judicialização da saúde, em especial. Quando você faz a judicialização da saúde, contraditoriamente, a gente tá ferindo a isonomia. E eu vou dar um exemplo para vocês. Não diz que é justiça, que é a igualdade, todos somos iguais. Quando você tem uma ordem judicial para dar uma vaga de leito, de leito, por exemplo, vamos pegar a questão bastante atual agora, o Covid, né? Que são as vagas na UTI. E eu vejo, né? É só ligar a televisão e ver. Lá que o juiz mandou dar a vaga na UTI. Ora, a vaga na UTI tem uma fila. Quando o juiz manda, tem que obedecer. Tem que obedecer. A lei você obedece e não discute. Ora, você pula a fila, a hora que pula a fila, você fere a isonomia, né? Então, é outra questão que as falas de hoje, né, os estudos da Ana Carolina, os estudos da Juliana, nos fazem pensar. Vamos pensar no contraditório, vamos pensar na naturalização. E sobre isso, não é apenas com relação ao aprisionamento, com relação à saúde. A gente vai ter esse tipo de discussão também com relação à infância, a atenção à infância, que vai ser nossa próxima live. Nós vamos ter também a discussão sobre a mulher, né? Atualmente, o que se mais fala, a questão de gênero, a violência contra a mulher. Vamos ter uma live também, vamos estar discutindo nesta perspectiva histórica, né? E quando você fala em perspectiva histórica, eu não estou falando de cronologia, eu estou falando em contexto histórico, né? Como eu falei sobre o Beccaria está lá em 1764, onde a prisão era algo revolucionário, né? E hoje é algo reacionário. Então, vamos ver essa questão da mulher, essa questão da criança, essa questão das drogas, que vai ser nossa última live. Então, Douglas, eu acho que eu encerro aqui, cumprimentando as nossas convidadas e convidando a todos para participar e colocar aí, por favor, o que não ficou claro, porque a gente pretende continuar essa prosa em outros momentos. E como que nós vamos selecionar o quê? É a partir do que vocês nos apontarem que é pertinente, o que é importante, o que é oportuno estar aqui dando algum tempo de nossas vidas para esse tipo de discussão. Então, Douglas, lhe agradeço e lhe devolvo a palavra. E agradeço a todos que conosco estiveram até agora e os que, por uma razão ou outra, precisaram sair. Obrigado, professora Maria Lúcia. Acredito que você conseguiu fazer essa finalização aí, juntando aquilo que a Juliana colocou em boa parte da fala dela com o que a Ana também disse, e resgatando nessa questão de
a temática do nosso evento, que é o quê? Passado e presente. Então, a gente está discutindo muitas questões do passado que, infelizmente, algumas questões elas acabam se repetindo no presente. Então, é uma mensagem que ficou muito, muito forte aqui na fala de todas vocês. Então, pessoal, com isso, eu vou encerrar o evento e, novamente, eu quero agradecer a participação de todos e lembrar que os certificados serão emitidos pela Diretoria de Extensão da UEM. Para cada um dos eventos, haverá um certificado específico, visto que cada live é independente. Haverá divulgação no site do GEP quando eles estiverem prontos ao final do 6º evento, em meados de outubro. Eu vou aproveitar para informar a nossa próxima live, pessoal. Então, ela vai ocorrer no dia 9 de setembro, e nós vamos, pelos meios digitais, o site do GEP, via WhatsApp, nós vamos estar informando o horário, tudo para vocês. E essa live, ela se intitula Reflexões Históricas sobre o Cuidado em Saúde Mental Infanto-Juvenil, que vai ser, nós vamos ter as convidadas, que são a professora doutora Karina Furlaneto Frasato e a professora doutora Edneia José Martins Aniani. Dadas essas informações, nós encerramos nosso evento e aguardamos todas e todos vocês em nossa próxima live. Uma boa tarde a todos vocês. Vou ficar esperando o Douglas, porque estou gravando, né? Ah, tá bom então, Roselane. Então depois a gente conversa, eu vou sair também. Pode sair, eu vou ficar aqui por último para poder encerrar a gravação. Ah, então tá bom. Então tá. Beijo, Tchau, tava tchau. ótimo, Bonner, obrigada. Tchau.